que foi mais compreensível da matéria em geral estava na prova. O meu intuito nunca foi dificultar para vocês, né? É sempre estar passando de uma maneira que vocês entendam. Você está falando isso tanto de química quanto de física? Sim, cobrar exatamente o que era necessário. Ah, sim, mas não tem nem o porquê do contrário, né? Não tem porquê eu cobrar, de repente, alguma coisa que eu não dei ou não cobrei de vocês, né? Então, daí é Então, complicado. Então, eu procurei realmente ser bem objetiva nos conteúdos aí que a gente abordou ao longo das nossas aulas, né? sim, por isso mesmo. Foi bem objetiva. Eu gostei dessa prova. Mas vocês acharam assim que estava fácil, estava difícil? Eu achei que estava na medida certa. Beleza, então. Então, pessoal, bom dia para quem entrou agora, para quem eu não falei bom dia. Como que vai ser a nossa aula de hoje? Só esclarecendo, eu ainda não corrigi as avaliações de vocês, não cheguei a ler. Pretendo fazer isso amanhã no feriado, enquanto vocês descansam, eu estarei trabalhando. E até o final da semana, começo da semana que vem, estarei postando as notas de vocês, tá? Tanto de química quanto de física. Hoje eu tenho aqui a resolução da prova, eu vou resolver a prova junto com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em alguma questão, a gente já tira essa dúvida e a gente vai dar continuidade à nossa apostila de química, beleza? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, vamos lá, pessoal. Aqui nós temos a nossa prova. A questão 1 falava o seguinte. Em um laboratório de química, foram encontrados 5 recipientes sem rótulo, cada um contendo uma substância pura, líquida e incolor. Para cada uma dessas substâncias, um estudante determinou as seguintes propriedades: ponto de ebulição, massa, volume e densidade. Então, aqui eu estava pedindo para assinalar qual seria a alternativa que contém as propriedades que permitiriam ao estudante identificar esses dois líquidos. Então, a gente tem dois líquidos de caráteres a olho nu semelhantes, sem rótulo, sem identificação. Então, como que a gente conseguiria identificar qual é qual? Através do ponto de ebulição e da densidade. Por que a massa, o componente, ele pode ter, você pode colocar qualquer tipo de massa, ou seja, qualquer tipo de quantidade desse componente. Então, a massa, nesse caso, ela não se aplica. Muito menos o volume. O volume também ele acaba sendo proporcional à massa. Então, você pode colocar uma substância ali, você pode colocar da mesma substância 5, 10, 15, 20 litros, e você ainda não vai conseguir caracterizar qual substância que é. Então, porém, o ponto de ebulição, se eu tenho, por exemplo, água e álcool, o álcool ele evapora mais rapidamente. Então, por essa característica, a gente pode diferenciar a água do álcool, por exemplo, né? Só um exemplo que eu estou citando. E a densidade é uma característica de cada composto. Cada composto vai ter uma densidade diferente. Então, uma coisa que não muda, a densidade é um valor fixo. Então, com um auxílio de um densímetro, por exemplo, de acordo com a densidade, a gente também pode estar caracterizando qual seria aquela substância. Então, portanto, na pergunta 1, a resposta correta é ponto de ebulição e densidade, tá bom? 2. Indique quais das descrições feitas abaixo são referentes a transformações químicas, justificando suas escolhas. Então, aqui, ó, o ferro transforma-se em ferrugem
na presença de ar da umidade. Isso é uma característica química, porque na presença de oxigênio, né, sol, chuva, erosão, acontece o quê? Acontece a corrosão desse ferro. Então, portanto, isso é uma característica química do ferro. Aqui, ó. O ferro é cinza e sólido em temperatura ambiente. Então, ele está dando, no caso aqui, características físicas do ferro. Ou seja, ele é cinza, ele é sólido, então isso são características físicas do material ferro, tá? O papel produz cinzas ao pegar fogo. Quando o papel produz cinzas ao pegar fogo, a gente fala que é uma característica química. Por quê? Porque o papel ele se transformou em cinza, ou seja, ele teve uma mudança na composição dele. Então, isso é uma característica química. O alumínio apresenta densidade de 2,7 gramas por centímetro cúbico. A densidade, ela é uma característica física dos elementos, tá? Que é a capacidade de quanto aquele determinado composto ou aquele material ele ocupa. Então, ele é uma característica física. O álcool ferve a 78 graus Celsius sob pressão de 105 Pascal, ou aproximadamente 1 atm. Então, aqui, ó, ele só está falando que o álcool está fervendo, ou seja, só está ocorrendo, perdão, uma mudança de estado. Ou seja, essa também é uma característica física. E por último, a combustão do etanol libera gases e energia. Essa é uma característica química, pois como a própria afirmação diz, ele liberou gases e energia. Então, quando a gente tem a combustão do etanol, esse etanol ele está liberando energia. Ou seja, nessa liberação de energia, ele também acabou mudando a composição dele. Então, portanto, também é uma característica química, ok? 3. Um fluido supercrítico se caracteriza por apresentar densidade relativamente alta e preencher todo o recipiente em que está contido. Então, essas são, respectivamente, características próprias dos estados. Aí a gente tinha as opções, dos estados líquido e gasoso. Então, eu vou dar um exemplo que nem eu dei na outra, que eu estou dando R22 no terceiro ano, então ela está revendo a matéria toda do primeiro ano. Então, pensa que a gente tem um tijolo. Então, a gente vai tentar enfiar esse tijolo dentro de um copo. Quando a gente tem um material no estado sólido, então ele não tem a capacidade de preencher todo o recipiente que está contido. Por quê? Porque ele não vai ter a capacidade de preencher aquele recipiente. Então, quando a gente tem estado físico que é capaz de preencher todo o recipiente que está contido, vai ser o líquido e o gasoso. Então, por conta do modelo de partículas serem mais espaçadas, ele vai ter a capacidade de se moldar, digamos assim, de acordo com o recipiente que eles vão ser inseridos, ok? 4. As propriedades organolépticas das substâncias não são ideais para identificá-las, pois, além de imprecisas, podem gerar riscos à integridade física dos analistas. Indique quais riscos uma pessoa poderia correr ao identificar uma substância por meio das suas propriedades organolépticas. Lembrando que quando a gente fala de propriedades organolépticas, são as propriedades que a gente utiliza os nossos órgãos do sentido, olfato, paladar, tato e enfim. Então, essas propriedades elas são utilizadas, conforme a gente viu em aula, em mais indústrias alimentícias, degustação de café, degustação de chocolate, entre outros. Porém, não é indicado quando se trata de uma substância química. Por quê? Porque caso essa substância seja tóxica, o nosso corpo vai ser prejudicado ao a gente inalar ou a gente ingerir, ou até mesmo se for um ácido
e a gente não tem consciência disso, também pode causar danos à nossa pele. Então, por isso que não é indicado, se a gente tem uma substância desconhecida, usar dessas propriedades organolépticas, tá? Aqui, 5. Se um corpo tem a densidade de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos, quanto valerá a sua densidade? Lembrando que o conceito de densidade é massa dividida pelo volume. Então, a gente tem a massa de 20 gramas e o volume de 5 centímetros cúbicos. Portanto, o valor da minha densidade era só dividir 20 por 5. Portanto, a minha densidade era de 4 gramas. A 6 era a mesma coisa. Era só inverter o valor da densidade com o valor da massa. Então, calcule o valor da massa de um objeto constituído de ouro maciço, cuja densidade é igual a 20 e o volume igual a 25. Então, portanto, ele quer o valor da massa, a gente isola o M, né? Portanto, ficaria 20 vezes 25. Então, a minha massa, nesse caso, ficaria de 500 gramas. Pessoal, eu estou indo rápido demais? Tá tudo bem até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Não. Então, tudo bem até aqui? Tudo bem até a número 6? Sim. Beleza. 7. É possível separar uma mistura homogênea composta por 2 líquidos? Justifique a sua resposta. Então, a resposta é sim, através do processo de destilação. Então, no processo de destilação, explicando, né, por cima, a mistura ela é colocada num destilador, a substância com o menor ponto de ebulição, ele vai se evaporar primeiro, passando por um tubo chamado condensador, até chegar a um outro frasco coletor. Então, dessa forma, a substância que tem o ponto de ebulição maior vai ficar no primeiro recipiente, a substância que tiver o ponto de ebulição menor vai passar pelo condensador, chegando a outro recipiente. Então, dessa forma, é possível estar separando as duas substâncias. Tanto de destilação simples, quanto de destilação fracionada, tá? Qual que é a diferença entre as duas? A gente já viu em sala de aula. A destilação simples é para líquidos que têm uma diferença muito elevada de ponto de ebulição. Quando a gente fala de destilação fracionada, são líquidos que têm pouca diferença de ponto de ebulição, tá? Perdão. Uma substância formada por gasolina, água, serragem e sal de cozinha pode ser separada nos seus diversos componentes, seguindo-se as seguintes etapas. Aqui a gente tem as etapas. A primeira era a letra A, que é a correta. Então, a filtração, ela vai separar a fase 2 das demais fases, né? Ou seja, ela vai conseguir separar, por exemplo, a serragem. As serragens são partículas sólidas que vão ficar retidas num filtro, certo? A decantação, ela vai acabar separando a fase 1 da fase 3. Por quê? Porque os líquidos possuem densidades diferentes e devido às suas características químicas de não se misturarem, ou seja, é uma mistura heterogênea, então é possível separar de acordo com a densidade delas. E por último, a destilação ela vai promover a evaporação do solvente, que é a água. E o sólido que estava dissolvido, que era o sal de cozinha, ele vai acabar voltando a se cristalizar. Portanto, essa era a alternativa correta. Por que as outras estavam erradas? A letra B, ela estava errada por quê? Porque a catação corresponde à separação de sólidos com diferentes granulometrias, que não é o caso dos sólidos apresentados na questão. E a decantação, ela só é capaz de separar os componentes água e gasolina, pois os mesmos não se misturam, tá? A letra C, ela estava errada. Por quê?
Porque a sublimação, ela não é um processo de separação de misturas. A sublimação, ela é uma mudança de estado físico, que corresponde à passagem do estado sólido para o gasoso, sem passar para o estado líquido. E a destilação, ela só é capaz de separar os componentes água e sal da cozinha. A letra D, ela estava errada, por quê? Porque a prensagem, ela corresponde a uma operação física que é de comprimir o objeto, que também não se aplica no sistema que foi apresentado na questão. A decantação, ela só é capaz, como a gente falou anteriormente, de separar a água da gasolina. A letra E, ela estava errada, por quê? Porque a destilação separa o sal de cozinha da água, que é evaporado no processo. A decantação, ela retira a gasolina pela diferença de densidade com a água. Entretanto, só as duas operações, elas não seriam suficientes para separar todos os componentes da mistura. Por quê? Porque ainda faltaria a serragem, porque não foi citado um processo de filtração aqui para estar tirando essa serragem, tá? 9. Assinale a opção que apresenta uma mistura que é sempre homogênea e o método usado para separar os componentes dessa mistura. Água e óleo. Aqui já está errado porque água e óleo a gente sabe que não se mistura, portanto, é um componente heterogêneo. Então, portanto, já é descartado. A água e álcool. A água e álcool é uma mistura homogênea e ela é separada por destilação. Portanto, é a nossa alternativa correta, vai ser a alternativa B. Água e álcool por destilação. Mas, Pamela, por que a água e o sal? A água e o sal, ela é relativa. Aí a gente entra na questão de misturas saturadas e insaturadas. Então, se eu tiver uma mistura saturada de sal, ou seja, se eu pegar um copo de água e colocar 10 colheres de sal nesse copo de água, a gente vai ver um precipitado de sal no fundo. Ou seja, a gente vai ter uma saturação desse sal. E quando a gente tem uma saturação desse sal, aí forma-se uma mistura heterogênea. Então, não vai se enquadrar aqui no nosso requisito. Então, a água e sal, ela é relativa. Ela realmente pode ser homogênea, se tiver uma pequena quantidade de sal que é capaz de ser dissolvido na água, assim como pode ser heterogênea. Ou seja, se a gente colocar uma quantidade muito elevada de sal, esse sal ele vai acabar não se dissolvendo por completo, o que deixa essa mistura heterogênea. O ferro e a areia é uma mistura heterogênea. E a água e a areia também é uma mistura heterogênea, porque a gente consegue ver as duas fases. Então, portanto, a alternativa correta é a água e o álcool, que são capazes de serem separados pelo processo de destilação, tá? 10. Descreva as principais características de um elemento radioativo e explique como funciona a meia-vida desses elementos. Então, em geral, quando a gente fala de elementos radioativos, são os elementos que apresentam o número atômico maior ou igual a 84, que é o número atômico referente ao elemento químico polônio. Então, eles são aqueles elementos cujos átomos são capazes de emitir radiações, alfa, beta e gama, de forma espontânea, por causa que eles têm os núcleos muito instáveis. Então, eles procuram essa estabilidade e, dessa forma, ocorre a radiação. A meia-vida desses elementos, conforme a gente viu em aula também, corresponde ao tempo necessário para que esses núcleos radioativos comecem a se degradar. Ou seja, é o tempo que leva para uma amostra radioativa se reduzir à metade. Então, se reduzindo de metade em metade até que acabe a sua radiação. Como a gente viu em aula também, isso pode levar alguns dias, semanas, meses ou até mesmo anos, tá?
A substância grafite é formada apenas por átomos de carbono. O gás oxigênio é formado por grupos de 2 átomos de oxigênio. E o gás carbônico por grupos de 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono. Então, classifique o carbono, o oxigênio e o gás carbônico como substâncias simples ou compostas e justifique suas escolhas. Então, como a gente viu, quando a gente tem uma substância simples, quer dizer que a gente só tem um tipo de substância no nosso composto. Então, nesse caso, o carbono e o oxigênio, eles são considerados substâncias simples. O carbono só apresenta moléculas de carbono, enquanto o oxigênio só apresenta moléculas de oxigênio. Quando a gente tem o gás carbônico, a gente tem uma mistura do quê? Carbono e oxigênio. Então, portanto, é caracterizado como uma substância composta. Ou seja, ele tem 2 componentes. Pode ser 2, 3, desde que seja a partir de 2, já é uma substância considerada composta, tá? Então, pode ser 2, 3, 15, 20, já é considerado uma substância de caráter composto, ok? Das substâncias indicadas a seguir, qual delas podem ser classificadas como coloides e justifique a sua resposta. Aí a gente tem aqui as opções sangue, leite, gasolina, água pura e creme de leite. Das opções que eu citei aqui, os coloides são o sangue, o leite e o creme de leite. Por quê? Porque eles são substâncias heterogêneas tanto a olho nu como à vista microscópica. A vista microscópica é o caso do sangue. Então, a gente olha o sangue, para nós é simplesmente um líquido vermelho. A olho nu, ele tem caráter homogêneo. Porém, se a gente colocar esse sangue num microscópio, por exemplo, a gente vai ver que ele vai ser separado, vai ter algumas moléculas vai ter as plaquetas, vai ter as hemácias. Então, a gente percebe que a vista microscópica, ele vai ser heterogêneo, tá? Então, qualquer substância caracterizada como heterogênea pode ser classificada também como um coloide, ok? E por último, um sal de cálcio apresenta coloração vermelha quando submetido à chama de um bico de Bunsen. Já um sal de bário apresenta coloração esverdeada à mesma chama. O que confere diferentes cores a essas chamas? Explique utilizando o modelo atômico de Rutherford Bohr. Então, isso foi a última matéria que a gente viu antes da prova. Então, os elétrons dos átomos, do caso que estão falando aí o cálcio e o bário, eles absorvem a energia da chama e eles são promovidos a níveis de maior energia dentro do átomo. Então, quando eles vão perdendo essa energia, elas vão retornando ao seu estado fundamental. O estado fundamental, ele é caracterizado pelo nível de menor energia. Quando ele está voltando a esse estado fundamental, eles emitem radiações eletromagnéticas, com a energia igual à diferença entre energia entre esses níveis. E a energia entre esses níveis é diferente para cada tipo de elemento químico. Então, por isso que cada tipo de elemento químico, dependendo da quantidade de energia, né, da diferença de energia entre eles, vai acabar emitindo cores diferentes, quando submetido a uma chama, por exemplo. Então, essa foi a nossa prova de química. Então, aqui vocês já conseguem ter uma noção, né, do que vocês acertaram e do que vocês erraram. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Falem comigo. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Não ficou nenhuma dúvida da prova, então. Posso continuar? Pode. Deixa eu achar a apostila de vocês aqui. Então, voltando aqui, vocês estão vendo a apostila?
Só fala para mim se vocês estão vendo, porque eu tive um probleminha na aula anterior. Sim. Beleza. Então, na nossa última aula, a gente começou a ver o capítulo 4, que falava sobre a configuração eletrônica. Então, como nós já vimos, a configuração eletrônica de um átomo ou de um íon, ela é a distribuição dos seus elétrons por determinadas camadas de energia. As configurações eletrônicas, elas descrevem cada elétron como se movendo independentemente dentro de um orbital. A gente viu um pouquinho também aqui, ó, sobre o modelo de Lewis. O modelo de Lewis, cada elétron é representado por um ponto que fica ao redor do símbolo do elemento químico. Apenas os elétrons da camada de valência é que ficam ao redor do elemento. O que é a camada de valência também, relembrando? A camada de valência é a última camada que recebe um elétron do átomo através da distribuição eletrônica. Esse capítulo também a gente vai ver como que a gente faz essa distribuição eletrônica, tá bom? Então, vejam um caso do oxigênio aqui. O oxigênio, se vocês olharem, a gente vai aprender a fazer por distribuição eletrônica, mas também se vocês olharem numa tabela periódica comum, vocês vão ver que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, a gente tem que distribuir esses 6 elétrons ao redor do símbolo do oxigênio. Então, a gente começa aqui com um, daí a gente começa com o outro, sempre procurando colocar do lado oposto, por conta da teoria da repulsão de elétrons, tá bom? Então, aqui a gente começa com um, aí 2 coloca do lado oposto. O 3 coloca do lado oposto, aqui o 4 a gente formou uma cruz. Ok. Só que no caso do oxigênio, a gente precisa do quê? De 6. Então, a gente começa a colocar em pares. Então, ao redor do elemento aqui, ó, eu posso ter no máximo 8. A gente tem algumas exceções à regra? Sim, a gente tem algumas exceções da regra, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Porém, tenham em mente o quê? Que a gente pode ficar com no máximo 8 elétrons emparelhados ao redor do meu elemento. Então, eu posso ficar com 2 acima, 2 abaixo, 2 à esquerda e 2 à direita. Tá? Então, isso é a distribuição de acordo com Lewis. A gente viu também a distribuição eletrônica por níveis de camada de energia, que era a primeira distribuição eletrônica que não acabou caindo por terra, não é mais tão usual. Então, como que funcionava, também relembrando rapidinho, essa primeira distribuição eletrônica? Então, aqui a gente tinha os níveis, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os níveis, cada nível era representada por uma letra, ou seja, por uma camada. Então, a gente tinha a camada K, L, M, N, O, P, Q. Aqui, a gente tinha o número de máximo de elétrons que é permitido em cada camada. Então, na camada 1, que é a mesma coisa que a camada K, era permitido no máximo 2 elétrons. Na camada L, permitido no máximo 8. Na M, máximo 18. Na N, máximo 32. E assim sucessivamente. Lembrando que, igual um exercício que a gente fez também na revisão da prova, a gente nunca pode passar para a próxima camada sem ter preenchido completamente a camada anterior. Ou seja, eu não posso colocar, por exemplo, aqui 15 e passar para a próxima camada N. Então, todas as camadas anteriores, elas têm que estar 100% preenchidas para que a gente consiga passar para a camada seguinte, tá? Só que essa regra, ela apresentava algumas exceções, principalmente para elementos químicos de transição. Então, esse problema ele foi solucionado em parte pelos modelos de subníveis de energia, tá bom? Aqui, também outra coisa importante, configuração eletrônica e íons de valência. Quando um átomo
recebe ou cede elétrons, ele vai se transformar num íon. Essas alterações, elas ocorrem na camada de valência. A camada de valência, relembrando, ela é o nível mais afastado do núcleo, ou seja, ela vai ser o nível menos energético. Então, aqui, ele está dando o exemplo do sódio. Quando o átomo de sódio perde o seu elétron de valência, ele se transforma num cátion sódio. Então, o cátion ele é caracterizado por esse símbolozinho de mais aqui. Então, quando a gente tem um cátion sódio, ele tem propriedades diferentes do átomo sódio que deu origem. Então, observe aqui a seguinte distribuição eletrônica do sódio. Então, eu tenho um átomo neutro de sódio e o meu número atômico aqui ó, é 11. Então, eu vou ter 2 na camada K, 8 na camada L e 1 na camada M, totalizando 11. 2 mais 8, 10, com 1, 11. Nesse caso, eu tenho o 11 aqui e eu já tenho 1 aqui. Então, portanto, como que ficaria a minha distribuição eletrônica de um cátion sódio? Ficaria 2 na camada K, 8 na camada L, totalizando 10. Eu não tenho nenhum na camada M. Por quê? Porque o 1, ele já está aqui, ó. O 1, ele já é aqui o meu cátion. Então, portanto, é 10 na distribuição aqui, mais 1 que já está aqui. Então, no caso, ele vai totalizar o 11 aqui. Essa é a diferença quando a gente vai fazer uma distribuição, tá? A mesma coisa aqui, ó, no caso do átomo de oxigênio. De forma semelhante, o átomo do oxigênio, ele está ganhando 2 elétrons, que vai se transformar num ânion óxido, que vai ser caracterizado pelo 2 menos aqui, que também vai ter propriedades diferentes do átomo oxigênio de sua origem. A sua camada de valência, ela também vai passar a ter 8 elétrons. Então, notem que aqui, ó, camada K2, camada L, 6. 2 mais 6 vai totalizar 8. Então, aqui, ó, eu tenho 2 mais 8, que vai totalizar o quê? 10. Porque aqui eu tenho 8 mais 2. Então, no caso aqui, eu vou ter 10. Então, a presença de 8 elétrons na camada de valência dos íons, ela vai estar de acordo com as regras estabelecidas pelas regras de Lewis e é comum também em grande parte dos íons formados. Esse fato, ele ficou conhecido como regra do octeto e auxilia muito na configuração eletrônica da valência dos íons. Então, o que fala essa regra do octeto? Ela fala que o elemento tem que ter 8 elétrons na camada de valência para ele ser um elemento estável, para ele ser semelhante ao grupo dos gases nobres. O grupo dos gases nobres, eles já são estáveis. Então, quando a gente fala que um elemento vai obedecer à regra do octeto, quer dizer que ele tende a ficar com a configuração dele semelhante a um gás nobre, tá bom? Pessoal, eu vou gerar outro link para a gente finalizar esse assunto, tá? Porque está acabando o meu tempo. Tudo bem? Tá bom. Tá? Eu só vou parar aqui, terminar de converter o vídeo e eu já mando outro link para a gente finalizar a aula, beleza?